Continuando aqui nossas verificações, nossa utilização das funções de relacionamento espacial, vamos verificar o funcionamento do ST-intersects. É uma das funções mais utilizadas quando a gente está trabalhando com banco de dados, ou mesmo com Sigma. A gente usa muito essa função aqui para verificar justamente se existe alguma interseção entre duas geometrias, né? Nesse caso aqui, eu vou criar uma visão materializada agora do município de Bagé, no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, e vamos ver se existe uma interseção entre Bagé e a BR-153 Sul que nós baixamos anteriormente o shapefile e inserimos aqui no banco de dados. Então vamos criar aqui a visão materializada. Atualizar aqui a nossa árvore, nosso banco de dados. Ó, criou aqui a nossa visão materializada Bagé. Vamos lá no QGIS e adicionar essa camada. Tá? Vou adicionar tanto a camada, tanto a camada relacionada. Ó, notem que aqui não está, né? Essa camada Bagé não está aqui. Tá? Então vamos lá, conectar novamente. E aí agora sim, temos aqui Bagé. Então vamos adicionar tanto Bagé, a visão materializada que criamos agora, quanto a BR-153 Sul, que nós havíamos criado a partir do shapefile. Vou fechar aqui. Então adicionamos as duas. Vou tirar a seleção aqui de São Paulo e Belo Horizonte. E vamos aqui dar um zoom na camada BR-153 Sul, que é mais abrangente que o município. Ó, aqui nós temos a BR. Deixa eu mudar aqui a cor do símbolo. Vamos colocar aqui um tom de vermelho. E ela um pouco mais... Esse tom aqui não ficou muito bom, né? Deixa eu vir mais para o alaranjado aqui. Aqui. E vamos aumentar aqui a espessura. Deixar o 0,86 para destacar um pouquinho melhor ela, né? Aplicar. Ó, aqui fica um pouco mais, né, nítido, né? Então verificamos claramente que a rodovia vem e ela tem uma interseção com o polígono referente ao município de Bagé. Tá? Então vamos verificar lá na consulta, voltar aqui no banco de dados, no PGAdmin, e aplicar a consulta. Tá? Então todas as consultas que nós estamos fazendo aqui, né, então nós vamos consultar, verificar o funcionamento de várias funções de relacionamento espacial, e basicamente eu vou aplicar um select, tá? Chamo a função, chamo a geometria, especifico quais são as geometrias que eu quero consultar. Tá? Lembre aqui então é o apelido que eu dei a tabela Bagé, a visão materializada Bagé, né? Eu estou chamando ela de A, e a tabela BR-153 Sul estou chamando de B. Então eu quero comparar para ver se existe uma interseção entre a geometria de A, da tabela A, ou da visão materializada A, com a geometria da tabela B. Tá? E eu coloquei aqui o nome para retornar aqui, né? De novo, poderia ser qualquer nome, coloquei intersecciona verdadeiro ou falso. Tá? Então vamos lá aplicar. E retornou aqui true. Né? Então, ela Bagé intersecciona, né, a BR. Existe uma interseção entre as duas? Sim, existe uma interseção entre as duas, como nós podemos realmente visualizar aqui no QGIS. Vamos aplicar agora novamente o ST-intersects com dois municípios, tá? Com a geometria de dois municípios. São Paulo, que nós havíamos criado já uma visão materializada, e Guarulhos. Tá? Então vamos criar aqui a visão materializada de Guarulhos. Atualizar a nossa lista aqui de visões materializadas. 5 visões, né? Guarulhos aqui.
Vamos lá de novo no QGIS e adicionar então Guarulhos para ver como é que está a posição, né? Para quem não visualiza prontamente, quem não é da região, ou mesmo quem é da região e não tem uma familiaridade maior, né? Então, Guarulhos não está aqui, lembrando que a gente sempre tem que conectar novamente. Então, fiz a conexão, ele atualizou a conexão, atualizou a nossa tabela, os dados que eu tenho na tabela, as tabelas e visões. E aqui nós temos, então, Guarulhos. Vou fechar aqui. Vamos ocultar aqui Bagé BR-153 e dar um zoom para vir para Guarulhos. Então, temos Guarulhos aqui, vamos habilitar também São Paulo. Ó, e nós verificamos, né, que São Paulo e Guarulhos são municípios limítrofes. Então, eles compartilham aqui toda essa borda aqui, né, essa linha aqui de borda, né, eles têm essa linha em comum. Tá? São duas linhas diferentes, uma para cada geometria, óbvio, né? Mas eles têm essa linha, né? Essa linha, uma linha está sobreposta à outra. Nesse caso, né, isso é considerado uma interseção ou não? Então vamos verificar lá. Vamos aqui e verificar, né, e consultar. Notem, pessoal, de novo, né, a gente está fazendo aqui consulta simples, né? ST intersects a geometria de um com a geometria de outro. Então, a gente pode, na verdade, no banco de dados, criar consultas bem complexas e inserir esse ST-intersects, essa função de relacionamento espacial específica, ou outra que a gente está estudando, dentro de uma consulta mais complexa, mesmo dentro de uma subconsulta. Tá? Então, mas aqui a gente está vendo, né, um nível mais inicial, né, sem muita complexidade. Então, vamos aplicar, vamos verificar. E realmente, ó, ele considera, no PostGIS, do banco de dados, considera que isso é uma interseção. Então, o fato deles terem uma borda, né, uma linha de borda, que é a linha, né, comum aos dois municípios, né, que no banco de dados, que na geometria cada um tem a sua linha e elas estão sobrepostas, então isso é considerado uma interseção também. Vamos voltar aqui. E agora vamos criar uma visão materializada com um buffer de 10 km de São Paulo. Então a gente tem a geometria de São Paulo, eu quero criar um buffer agora. Quero criar uma área além da geometria de São Paulo que se expanda por 10 km, tá? Eu quero consultar quais são os municípios que estão até 10 km dessa linha aqui, né, externa, que constitui o município, a geometria do município de São Paulo. Então ele vai expandir cada ponto desses aqui 10 km, tá? E depois eu vou verificar, então aplicar outra consulta, o ST-intersects, para verificar quais são os municípios que estão dentro dessa área de abrangência. Então vamos lá. Vou selecionar aqui, tá, a nossa consulta. O que eu estou fazendo aqui? Tá, vou criar uma visão materializada desse buffer. Então, ele vai criar uma geometria buffer e vai armazenar numa visão específica só dele. Tá? E o que eu estou buscando aqui? Né? O nome do município. Né? Então, estou buscando da tabela de São Paulo e quero que ele retorne, que ele crie uma visão materializada aparecendo o nome de São Paulo. Tá? E a geometria de buffer. E como é que eu estou fazendo essa geometria de buffer? Como é que eu estou definindo ela aqui? Eu crio uma geometria de buffer usando STBuffer. Então essa função aqui, STBuffer, ela cria, né, ela é responsável por criar um buffer de qualquer geometria, seja de um ponto, de uma linha, de uma área, tá? Um polígono. Mas eu não posso criar um STBuffer com meus dados estando no sistema de projeção 4674, porque aqui, né, é Sirgas 2000, mas eu estou em latitude, em graus, né, minutos e segundos. Então eu preciso transformar para um sistema projetado, na verdade, né, porque eu estou aplicando 10 km, vou aplicar 10 km, né. Então,
Claro que eu poderia calcular quanto é 10 km em graus, minutos e segundos, mas não é viável, né? Então, aqui eu estou 10 km, né? Estou em metros, 10 mil metros. Então, para transformar, a gente tem que ter cuidado, né, com isso. Então, para transformar, né, para criar essa geometria de buffer, né, a partir da geometria de São Paulo, que está lá em Sirgas 2000, mas em coordenadas geográficas, eu tenho que aplicar uma transformação. Então, apliquei um ST Transform, tá, aqui. Ele vai transformar a geometria de São Paulo, né, para o 31983, que é o Sirgas 2000, o TM23, tá? Sul. E aí, vai aplicar, então, né, o buffer de 10 mil, tá? Só que todo o nosso banco de dados, ele está em Sirgas 2000 geográfico. Então, daí eu tenho que pegar e transformar novamente. Optei aqui por transformar novamente para Sirgas 2000, porque senão eu não poderia comparar, eu iria visualizar aqui no QGIS e ia ficar numa posição bem diferente da que nossos dados estão, tá? Então, eu transformei primeiro a geometria, tá? Eu busquei lá na tabela São Paulo, na visão materializada São Paulo, eu busquei, né, o nome e a geometria, transformei essa geometria para a UTM projetada, apliquei um buffer de 10 km e depois transformei novamente no Sirgas 2000 4674, tá? Então, vou criar aqui, executei o script e vou visualizar isso. Posso, né, atualizar até aqui a nossa árvore da visão materializada para ver se ela está aqui. Está aqui, ó, São Paulo, buffer 10 km. Volto lá no QGIS e vamos adicionar aqui essa nova visão criada. Camada, adicionar camada. Então, camada PostGIS. Lembrem de conectar novamente para atualizar. Aqui a lista de tabelas e visões disponíveis. Então, aqui eu tenho a São Paulo, buffer 10 km. Clico duas vezes, vai adicionar. E aqui então nós temos o buffer de 10 km da geometria, né, feito a partir da geometria de São Paulo, né? Claro que eu não tenho exatamente a mesma geometria, né, 10 km depois, porque ele pega ponto a ponto, né, e pega esses pontos e cada ponto e projeta 10 km, criando uma nova geometria. Tá? Então eu tenho aqui agora o buffer São Paulo, o buffer de 10 km São Paulo. Então esses pontos aqui estão a 10 km das bordas. E agora eu vou criar mais uma visão materializada dos municípios de São Paulo. Tá? Por que eu vou criar uma visão materializada? Né? Eu quero saber os municípios que estão no entorno de São Paulo, até 10 km. E eu tenho uma tabela, SensoMoon, que já tem, né, todos os municípios. Então, para que criar mais uma tabela aqui? Para que quando eu for consultar, ao invés dele consultar todos os municípios do Brasil, consulte apenas os municípios de São Paulo. Então, a consulta vai ficar muito mais rápida, né? Concordam? Que buscar só os municípios de São Paulo e verificar ali com o buffer é muito mais rápido do que verificar todos os municípios do Brasil, tá? Então, vou criar essa visão materializada. Ó. SensoMoon, né, a nossa tabela SensoMoon não tem o nome da unidade da federação, não tem o nome do estado, tem o código. Então, eu vou consultar aqui pelo código, né, o código São Paulo aqui 35. Faço minha consulta, crio a minha visão materializada, atualizamos aqui novamente para verificar. Opa! Vamos ver se vai dar um probleminha aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Atualizo a nossa visão, nossa árvore da visão materializada. Está aqui município de São Paulo. Vou visualizar, né, novamente. É claro, eu estou visualizando, né, todos os municípios, todas as visões, né, para fins didáticos. Vocês não precisam fazer isso, né, exatamente assim, tá? Camada PostGIS, aqui eu só estou, né, visualizando para verificar. Eu poderia estar só lá no banco de dados criando e fazendo as verificações diretamente sem acessar o QGIS. Tá? Aqui é mais para tornar tudo mais visível. Né? Conectamos novamente,
Expandimos a árvore, vemos aqui que nós temos agora município São Paulo, municípios SP, adicionamos, então aqui temos todos os municípios de São Paulo, e agora nós vamos consultar quais municípios estão aqui então, né, dentro desse buffer aqui eu quero selecionar todos os municípios que esse buffer de 10 metros abrange. E aí, para isso, nós vamos utilizar exatamente a nossa função st_intersects. Tá? Claro, pessoal, né, de novo, a gente está aprendendo. Estou supondo aqui que vocês estão pela primeira vez conhecendo esse tipo de procedimento. Nós não precisaríamos criar todas essas visões materializadas, né? Poderíamos ter consultado tudo utilizando apenas a tabela censo municípios. Tá? Então, nós poderíamos ter lá na tabela municípios, censo MUM, buscado o município de São Paulo, criado um buffer de São Paulo, né, de 10 km, e feita essa consulta, em uma consulta só eu consigo obter esse resultado. Aqui eu estou fazendo passo a passo justamente para mostrar, né, para a gente fazendo e visualizando o que está acontecendo. Tá? Nada impede também de você, sabendo como se obtém esse resultado em uma consulta só, queira fazer passo a passo. Não tem problema, tá? Que fica muito mais fácil, às vezes, né, de montar. Muitas vezes a gente vai montar ela dessa maneira e depois vai agrupando também, né, em uma consulta única ou duas. Tá? E aí depende do teu nível de conhecimento e o teu nível de prática, né? Mas o resultado em si vai ser o mesmo, então tanto faz tu agrupar e fazer uma consulta super complexa ou ir fazendo por partes, tá? O que importa é, né, digo isso para vocês que estão começando agora. Então, às vezes, vocês vão ver uma pessoa lá que trabalha com banco de dados e faz uma consulta dentro de várias consultas alinhadas, uma coisa bem complexa, tá? E interessante, mas eu posso obter o mesmo resultado, né, estando no nível de conhecimento e prática mais inicial, tá? Dessa maneira, e não tem nada de errado com isso. Então vamos lá, vamos verificar então aqui, ó, aqui eu vou buscar, ó, eu estou selecionando o nome do município e a geometria da tabela município São Paulo, e eu estou chamando essa município São Paulo de M, tá? Esse é o apelido que eu dei para ela agora. Tá? E estou fazendo, né, eu quero que retorne o nome do município e a geometria do município. Que município é esse, né? Que municípios são esses? Todos os municípios que vão estar dentro desse raio de 10 quilômetros aí do município de São Paulo, que nós vamos verificar. Tá? Então, quero que retorne todos os nomes e as geometrias, né, lá da tabela município da visão materializada município de São Paulo, que eu criei anteriormente. Estou dizendo que o período dessa tabela é M. Tá? Para conseguir daí fazer o buffer, né, gerar, eu vou fazer um join, tá? Não está especificando qual join, aqui um join genérico, da tabela, da geometria, no caso, né, São Paulo buffer 10 km, apelidei ele de S aqui, tá? Fazendo um join com a interseção de MGON. M é a tabela municípios, então a geometria da tabela municípios, com a geometria do buffer lá da tabela São Paulo buffer 10 km. Tá? Então, quando eu criei a tabela São Paulo 10 km, né, o buffer, eu não chamei, eu não falei que o nome do buffer, aquele que a gente visualizou ali no QGIS, era GEON. Ele é GEON buffer. Tá? E vocês podem deixar só GEON ou criar outro nome também. Tá? Eu criei GEON buffer, o nome, só para ficar diferenciado aqui. Então ele está consultando aqui, ó, a geometria de todos os municípios, tá, do estado de São Paulo com a geometria do buffer do município de São Paulo. Tá? Então está verificando o que tem interseção. O que tem interseção, ele vai retornar, então, o nome desses municípios e a geometria. Vamos aplicar aqui, então. Ele vai fazer a consulta. Ó, já retornou. Então, retornou rapidinho, né? Por quê? Porque eu tenho tudo em visão materializada. Se eu tivesse feito uma consulta só da tabela censo MUM e com várias consultas alinhadas, que é possível fazer, ia demorar bem mais, tá?
Então vamos verificar aqui rapidamente, atualizando aqui a nossa tabela, nossa lista de divisões materializadas, criou aqui, né, a nossa tabela Intersect São Paulo 10 km e vamos verificar lá no QGIS vamos tirar aqui municípios, tá? Vou lá de novo, então, camada, adicionar camada, PostGIS, conectar novamente, né, atualizar a conexão, expando a árvore do public e tenho lá o Intersects SP 10 km, vou inserir ele aqui. Ó, então aqui todos os municípios onde eu tenho, ele traz o município inteiro, tá? Ele não traz só a parte da interseção, ele traz todo o município, a geometria de todo o município, né, que tem uma interseção com esse buffer de 10 km de São Paulo. Tá? Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Vamos alterar aqui só uma outline. Opa! Peguei o contrário aqui, pessoal. Fazer de novo aqui. Deixa eu mudar aqui deixar isso aqui mesmo, né? Aqui. Eu queria aplicar aquela outra simbologia no buffer mesmo. Agora sim. Ó. Então, mesmo os municípios aqui que pegaram, tem uma parte pequena, né, dentro desse buffer de 10 km, ele retornou. Tá? Então aqui eu usei o ST Intersection, desculpa, o ST Intersects. Tá? E ele tem esse resultado, então, tá? Verificou a interseção e trouxe a geometria inteira do município. Para não ficar muito longo esse vídeo, pessoal, vamos encerrar por aqui. E no próximo vídeo vamos ver a diferença do Intersects para o Intersection nessa mesma consulta de verificar os municípios, tá? Que tem a interseção com o buffer de 10 km de São Paulo.